Graça e paz, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Você com certeza já ouviu em diversos locais e talvez até já tenha falado que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas você sabe o que significa a expressão leão da tribo de Judá? Qual é a ligação que Judá, filho de Jacó, tem com Jesus? Fique comigo até o final deste vídeo, que vamos falar tudo sobre como surgiu o leão de Judá. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu gostei. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você já for inscrito aqui no canal, ative o sininho das notificações para o YouTube te avisar toda vez que colocarmos um vídeo novo, ok? Provavelmente em suas andanças pela cidade, ou em panfletos, cartazes, títulos de vídeo e músicas, ou no discurso de um pregador, você já ouviu a expressão leão da tribo de Judá. O leão de Judá é uma expressão bíblica que serve como metáfora para representar a figura de Jesus Cristo, o Messias prometido nas Escrituras Sagradas do cristianismo e judaísmo. A expressão leão de Judá não chega a aparecer na Bíblia. Existe apenas uma referência no livro do Apocalipse que diz: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." O leão de Judá surgiu a partir da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Judá era o 4º filho de Jacó e de Lia, e segundo a tradição da época, Judá, como 4º filho de Jacó, não teria nenhum benefício ou privilégio com o seu pai em relação à primogenitura. E quando Judá viu que Jacó gostava mais de José, sendo este o 12º filho, mais do que qualquer outro filho, Judá odiou a José e não conseguia mais falar com ele amigavelmente. Porém, foi Judá que convenceu seus irmãos a venderem José como escravo para não serem culpados da sua morte. Judá foi o primeiro filho de Jacó a separar-se da família e ser independente. A Bíblia diz que Judá tornou-se poderoso entre os seus irmãos. Talvez Judá tenha preferido se afastar da sua família para não ter que conviver com aquela dor diária ao ver o sofrimento do seu pai Jacó por causa da mentira que ele e seus irmãos ocultavam ao venderem José aos ismaelitas. Seja como foi, a Bíblia diz que Judá se casou com uma mulher cananeia, fugindo assim dos padrões estabelecidos em sua família, de não se casarem com mulheres estrangeiras, pois os cananeus não respeitavam e nem adoravam a Deus. E ao contrário de José, Judá não tinha temor a Deus. Judá teve 3 filhos em seu casamento. Não sabemos como foi a criação desses 3 filhos, e nem como Judá era no papel de pai. Mas a Bíblia diz que 2 desses 3 filhos eram maus aos olhos do Senhor, e Deus os matou. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, em sua casa, você tem uma plateia que está te assistindo a todo momento, atenta a cada movimento seu, e que seus olhares são os de futuros adultos que utilizarão estes exemplos para inspirar atitudes e condutas diante da vida. Então, que instrução você como pai e você como mãe está passando para os seus filhos? Criar filhos não é nada fácil, principalmente hoje em nosso dia a dia, que o mundo oferece todas as informações sobre todos os assuntos e que estão disponíveis para o conhecimento de qualquer pessoa nos meios de comunicação.
e o tempo que deveria ser gasto com o ensinamento aos filhos é substituído por horas em frente da televisão ou da internet, ou até mesmo pelos compromissos profissionais e afazeres domésticos. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Corinto, diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra foi dirigida à igreja do Senhor, mas poderia ser aplicada dentro do lar para pais e filhos. O apóstolo Paulo quis dizer que ele era exemplo de uma pessoa que obedecia a Deus e orientou a igreja que o seguisse. Mas será que os pais do século XXI estão sendo exemplo para os filhos, mantendo a coerência e evitando o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? O tempo passa e uma mulher entra no caminho de Judá para mudar o seu caráter e elevar o seu nome na história. E o próprio Judá reconhece isso e diz: ela é mais justa do que eu. Se você não conhece a história de Judá e Tamar, aqui no canal temos um vídeo completo onde falamos dessa relação que gerou filhos gêmeos entre o sogro Judá e a nora Tamar. E com o passar dos anos, vemos Judá com a postura de um grande líder. Primeiramente, quando ele convenceu seu pai a deixar Benjamim, o seu irmão mais novo, ir com ele e seus irmãos comprar mantimentos no Egito, no período onde houve fome na terra. Outro episódio foi quando seu irmão Benjamim foi acusado de roubar uma taça de prata da casa de Jacó. Foi Judá que se ofereceu para ficar como escravo no Egito, no lugar do seu irmão Benjamim. No capítulo 43 e 44 do livro de Gênesis, vemos Judá como porta-voz da sua família. Judá emprestou também o seu nome para uma das 12 tribos de Israel, que recebeu seu território após os israelitas conquistarem a terra prometida. E mais tarde, foi o nome dado a um dos 2 reinos divididos de Israel, após a morte do rei Salomão. O leão de Judá é um símbolo nacional e cultural judaico, tradicionalmente considerado o símbolo da tribo israelita de Judá. Segundo a Torá, a tribo consiste nos descendentes de Judá, o 4º filho de Jacó. A associação entre Judá e o leão pode ser encontrada na bênção dada por Jacó a seus filhos no capítulo 49 do livro de Gênesis. E disse Jacó: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no rio as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Segundo a interpretação bíblica desta bênção, o leão de Judá seria o Messias Salvador. Há muitas canções e pregações que conferem a Jesus esse título de o leão da tribo de Judá. Mas o que realmente isso quer dizer? Você sabia que Jesus ele vem da descendência de Judá? No livro de Mateus, vemos a genealogia de Jesus. Lá vemos que José, marido de Maria, é descendente direto de Judá e, portanto, Jesus também. Dessa forma fica claro que a pessoa citada em Apocalipse 5:5, o leão da tribo de Judá, é o Senhor Jesus Cristo, a raiz de Davi,
aquele que venceu. Aleluias! Na Bíblia, o leão é usado muitas vezes para representar força e poder. O leão não tem medo e enfrenta os seus inimigos com coragem, pois ele impõe respeito. O rugido de um leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. O leão é considerado o rei dos animais e o mais imponente da selva. Mas a figura do leão nem sempre está associada à nobreza e às coisas boas. O leão também pode representar a ferocidade e a violência. O leão persegue a sua presa com astúcia e ataca sem misericórdia. Sua mordida, ela é fatal. É por isso que a Bíblia diz que o diabo é como um leão que quer nos devorar. Em algumas passagens, o ataque do leão também representa o castigo de Deus. A figura do leão significa força, valentia, coragem e ousadia. Nos tempos bíblicos, os leões eram comuns nas regiões da Palestina, e dessa forma, os leões fizeram parte do simbolismo político e religioso da época. Para os judeus, o leão era a mais poderosa das feras, e por isso, o leão ilustrava a pessoa de um rei e representava a imponência de um governo. Considerando este plano de fundo, fica fácil compreender o uso da figura do leão na bênção de Jacó. Ao dar sua bênção sobre seus descendentes, Jacó distinguiu Judá, indicando que a tribo proveniente dele seria aquela que governaria, isto é, o reino seria colocado em Judá. Por esse motivo, o patriarca designa Judá como filhote de leão. A profecia de Jacó foi confirmada posteriormente pela aliança davídica, visto que o rei Davi pertencia à tribo de Judá, mas as palavras de Jacó encontram-se cumprida somente em Cristo, o legítimo leão da tribo de Judá. Assim, a figura do leão era um símbolo adequado para representar a linhagem real davídica da tribo de Judá. Essa linhagem finalmente culminou no Messias, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro rei que haveria de vir através dessa tribo, o representante final da casa de Davi. Ele é adequadamente designado no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Um detalhe curioso é que essas citações sobre Judá e o leão da tribo de Judá se localizam uma no primeiro livro das Escrituras e a outra no último livro da Revelação Bíblica. E aí, o que você achou da história do leão de Judá? Você já sabia o significado da expressão leão de Judá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.